Olá pessoal, eu sou André Farinelli Lima Brito, médico, cardiologista clínico e intervencionista, e vou contar um pouco da minha história nesse vídeo. Eu formei na UFMG em 2001, de lá eu fui fazer um ano de programa Saúde da Família na cidade de Formiga, no interior de Minas. Experiência muito enriquecedora para mim, foi uma complementação ao que a faculdade não pôde me ensinar. De lá, eu observei que eu precisaria crescer bastante ainda do ponto de vista técnico e fui fazer então a residência em Clínica Geral e Medicina Interna no Hospital João 23 da rede da FEMIG, da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, em Belo Horizonte. É um hospital de trauma, de politrauma, especializado em atendimento de pacientes politraumatizados ou submetidos a eventos trágicos como grandes queimaduras ou intoxicações. E foi uma escola fantástica, foram 2 anos de muito trabalho, muito aprendizado. E foi quando então eu percebi o meu amor pela medicina intensiva e pela cardiologia. E aí eu optei então em fazer uma especialização adicional em cardiologia. Foi quando eu optei por ir para São Paulo, onde eu fiquei os próximos 4 anos no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, que foi também uma excepcional escola, onde eu tracei 2 anos de cardiologia clínica, cardiologia geral, seguidos de 2 anos de cardiologia intervencionista, que é a especialidade onde a gente faz exames de cateterismo cardíaco e a gente faz procedimentos de desobstrução das artérias do coração quando entupidas, no caso angioplastia coronária, que é o implante de stents. E também, nos últimos anos, o tratamento de problemas de válvula aórtica, com implante de válvula aórtica através de pequenos furos na perna, evitando assim que os pacientes tenham que ser operados com cirurgia aberta. Posteriormente à minha formação em São Paulo, eu retornei para Belo Horizonte, da onde eu sou, e lá eu trabalhei com uma equipe fantástica na Santa Casa de Belo Horizonte, no Hospital Belo Horizonte, no Hospital Vera Cruz, durante 3 anos, quando eu tive uma oportunidade aqui em São José dos Campos, onde eu estou há cerca de 8 anos já, trabalhando no Hospital Vivale, com cardiologia intervencionista principalmente, mas também acompanhando os pacientes cardiológicos clínicos e com plantões também na unidade de terapia intensiva. O que eu posso dizer é que nesses 20 anos de profissão e de cardiologia, o que eu venho aprendendo muito, o que eu venho trabalhando muito é na área intra-hospitalar, principalmente. Minha carreira tem sido direcionada, sempre foi direcionada nessa área, tentando salvar a vida de pessoas com situações críticas, graves e que, por vezes, quase fatais. Felizmente, já presenciei muitas situações positivas, quase milagres, de conseguir resgatar a vida de pessoas que tinham pouca chance de sobrevivência dentro da área da cardiologia, do infarto agudo do miocárdio. E, por outro lado, presenciei também situações muito tristes de pessoas que, infelizmente, acabaram sendo atendidas numa fase muito tardia, e acabaram não sobrevivendo ou tendo sequelas muito graves e quase que incompatíveis com a vida. E após esses cerca de 20 anos de profissão, eu optei por começar a trabalhar também fatores que evitem que as pessoas acabem chegando no hospital muito graves. Nesse sentido, especificamente na área que eu sou mais experiente, que é na área do infarto do coração, a minha ideia é trabalhar o porquê e tentar evitar que as pessoas infartem, trabalhar o porquê que elas infartaram, os fatores de risco que elas estão submetidas ao longo de anos, anos e anos, até a ponto de sofrerem um infarto. E nesse sentido, o que eu observo é uma grande dificuldade, não só nossa dentro do hospital, de tentar ajudar as pessoas a evitarem novos eventos, mas principalmente da sociedade como um todo, de ajudar as pessoas no cômputo global a terem mais saúde e menos doença. Por que eu falo isso? Porque, basicamente, se a gente levar em consideração os fatores de risco para o infarto do coração, basicamente são comportamentais. A gente tem 7 fatores de riscos principais, 2 deles, genética e idade, não tem como mudar. O restante, pressão alta, diabetes ou intolerância à glicose ou resistência à insulina, colesterol alto, sedentarismo, tabagismo, estresse, obesidade. Boa parte desses fatores de risco, obviamente, tem também uma associação genética em parte deles, mas a maior parte da população está sendo exposta a fatores de risco
comportamentais. Nesse sentido, uma alimentação inadequada ao longo de anos, uma vida sedentária, pouco ativa do ponto de vista físico ao longo de anos e o estresse crônico também ao longo de anos. Então, anos e anos de uma vida exposta a esses fatores ambientais, estresse crônico, alimentação ruim e sedentarismo e eventualmente o tabagismo acoplado, esses fatores em conjunto em uma pessoa que pode ou não estar predisposta geneticamente para o problema, tende a gerar então uma epidemia de infartos, de mortes precoces, de situações preveníveis, mas que infelizmente levam a vida de milhares, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro por falta ou de informação em como prevenir, ou por uma deliberada escolha em levar uma vida com hábitos não saudáveis. Muitas das vezes o estresse por si só gera uma cascata de círculo vicioso de tabagismo, estresse, alcoolismo, sedentarismo, trabalho, mais estresse, alimentação ruim, fora de hora. E é uma coisa que, como a gente fala, a corrida dos ratos, ou a pessoa fica correndo atrás do rabo ou enxugando gelo, dias e dias, meses, anos, quando viu passaram-se 5, 10, 15, 20 anos, assim. E quando ela menos espera, ela sofreu um infarto. Por que eu tenho frisado muito na questão do infarto? Eu acho que ele é um exemplo, tá? Para vários outros problemas também de saúde, mas ele é um exemplo muito interessante pelo seguinte. Primeira coisa, e é algo assim impressionante, quem tem obstrução nas artérias do coração tende a se manifestar em até 1/3 dos casos como primeira manifestação clínica, óbito. Isso, óbito. Não dá tempo para nada, nunca sentiu nada, dorme e não acorda. Ou está andando e cai duro no chão, morto. 1/3 dos casos, a primeira manifestação é infarto. Então a pessoa não sente nada, de repente ela infarta. E aí ela acaba sendo socorrida. Felizmente, se ela conseguir ser socorrida a contento, rapidamente ela vai ter mínimas sequelas, mas infelizmente muitas vezes ela fica com uma sequela, algum tipo de sequela cardíaca. Mas viva, felizmente viva. E somente 30% dos casos têm sintomas que alertam e que fazem a pessoa procurar um colega, um cardiologista ou um médico, que aí sim vai tentar descobrir o que está acontecendo e consegue descobrir que tem uma obstrução grave numa das artérias do coração e consegue resolver isso antes da bomba estourar. Pois bem, outra coisa importante, o infarto, que é causado pela doença aterosclerótica na grande maioria das vezes, ele é uma doença que não poupa classe social, idade, sexo nem geografia, ou seja, pobres, ricos, mulheres, homens, em todas as partes do mundo e desde os seus 30 anos até os 90, 100 anos, podem infartar. E infelizmente, cerca de 50% dos casos das pessoas que infartam acabam evoluindo para o óbito. E o mais importante também, quer dizer, não mais importante, mas também muito importante, boa parte dos infartos ocorrem em pessoas que estão no auge da vida adulta, de produtividade, tanto de trabalho quanto de vida, dentro da sua inserção comunitária, social, familiar. Então são vidas e vidas e vidas, milhões e milhões e milhões todos os anos no mundo inteiro que são levadas de pessoas em plena atividade. Isso me remete a uma situação. São pessoas que estão contribuindo não só para os sonhos delas mesmas como vida, mas para os sonhos de muita gente, de familiares, de amigos, de colegas de trabalho. E são milhares e milhões de sonhos interrompidos todos os anos por causa de um infarto. Então a minha ideia é tentar levar informações para as pessoas, seja presencialmente, seja por via digital, de como a gente pode evitar o infarto. E o mais interessante é que depois de muito refletir a respeito disso, eu pude entender que, basicamente, a partir do momento que as pessoas compreendam as causas do infarto, os sintomas, os riscos, os fatores associados ao risco de infartar, e elas observarem que a maior parte das vezes cabe a elas terem hábitos saudáveis de vida e que vão ajudá-la a não infartar, o fato delas viverem vidas mais saudáveis, com hábitos mais saudáveis, além de evitarem o infarto, vão trazer efeitos colaterais fantásticos, que são vidas muito mais prazerosas, vidas muito mais plenas, com muito mais bem-estar, muito mais produtivas e muito mais
amenas, no sentido que, uma vez você vivendo com hábitos mais saudáveis, você não só deixa de infartar, mas você parte para uma vida vivida através do dia a dia, você parte para uma vida vivida e movida por sonhos, por metas, por objetivos, mas que, por outro lado, te possibilitam o maior sonho de todos, a meu ver, que é viver uma vida possivelmente vivida diariamente, minuto a minuto, hora a hora, dia após dia, plena, com satisfação, com sensação do corpo saudável e com sensação da mente saudável, equilibrada. Por que eu digo isso? Porque basicamente as 3 atitudes que ajudam a você não infartar são uma alimentação adequada, manter o corpo ativo com atividade física e a gestão do estresse, que em última análise, gestão do estresse em última análise é igual a autoconhecimento, se conhecer mais e melhor. Esses 3 aspectos, e aí entra a questão de não fumar, obviamente, não se exceder em bebida alcoólica, mas esses 3 aspectos, alimentar-se bem, mover-se e gerir seu estresse, geram uma vida vivida no momento presente, muito mais plena, muito mais rica, muito mais viva e com risco menor de infartar. E se por acaso, apesar de tudo, apesar de hábitos saudáveis e vivendo uma vida plena no dia a dia, curtindo cada momento, cada segundo, cada minuto da jornada, infelizmente chegar o dia da sua partida, você soube e todos os seus caros sabem que você viveu uma vida que valeu a pena ser vivida, plena, inteira, tentando participar, tentando comungar, tentando viver o presente da vida, que é ao viver o momento presente. Esse projeto, essa história, essa vontade de trazer conteúdos, trazer informações para as pessoas a respeito da prevenção do infarto, sobre alimentação, atividade física e gestão do estresse, é muito mais do que uma tentativa de salvá-las e de evitar o infarto, mas é muito mais uma tentativa de salvá-las para uma vida plena, uma vida movida por sonhos, uma vida vivida no momento presente. E aquelas pessoas que infelizmente infartarem, mas que sobreviverem, tenhamos muitas ações para serem feitas, temos muito o que fazer em termos de tratamento, de medicações, de procedimentos, de técnicas para trazer essa pessoa de volta à vida de uma forma melhor possível. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, e a informação vinda de vocês, as sugestões, os comentários, as críticas são fundamentais para que nós possamos continuar nesse projeto entregando o máximo de valor possível em conteúdos, em dicas, em informações e principalmente em uma ajuda e auxílio contínuo com dicas práticas para que vocês possam mudar a vida no sentido que ela fique melhor. Obrigado e fiquem em paz.